DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Muito boa tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e em toda a nossa região central. E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem está nos ouvindo e quiser participar, a gente lê a sua mensagem. É só mandar para o nosso WhatsApp 99136 2472. E para falar um pouquinho mais sobre a entrevistada que a gente recebe no estúdio nesta tarde, a gente vai voltar para o ano de 1967. O que aconteceu nesse ano, Cassi? Vamos lá. The Beatles lança o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado um marco na história da música pop rock, né? Aquele daquela capa bonita, sabe? Que tá todo mundo ali na frente, alinhadinho. Bonita e cheia de lenda, né? Cheia de lendas, aliás, tem muita mensagem subliminar naquela capa ali. No Brasil foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Neste ano morreram o ex-presidente do Brasil, Castelo Branco, e o escritor João Guimarães Rosa. E nesse mesmo ano nascem a atriz Nicole Kidman, o DJ David Guetta e no dia 24 de agosto, a nossa entrevistada de hoje, a advogada Noemi César Bastos Aramburu. Bem-vinda! Seja muito bem-vinda! Bem-vinda, é muito charmoso ouvir isso de vocês, gente. Ai, obrigada, adorei. Que eu ouço a voz de vocês no rádio. Vocês que estão ouvindo, a gente não imagina a carinha deles, né? Quando chega aqui e vê ao vivo, é muito 10 estar aqui com vocês. Mais muito um obrigada. ouvinte, para nós é uma honra te receber aqui. E vamos falar um pouquinho de quem é, então, a nossa entrevistada de hoje, um pequeno resumo de quem é a Noemi. Ela é advogada, consultora jurídica e eclesiástica. É formada em Direito e em Letras pela Universidade Federal daqui de Santa Maria. Ela é gabrielense de nascimento, mas é santamariense de coração e tem grande representatividade na defesa dos direitos da mulher. Foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, onde por muitos anos trabalhou na defesa de mulheres vítimas de violência. Ela também é assessora jurídica do Teatro 13 de Maio e articulista do Diário e debatedora do nosso programa aqui, o Sala de Debates. Apaixonada pela família, Noemi é casada com Jaime Aramburu, é mãe da Gabriela, da Rafaela e da Manuela e também é avó do Pedro e do Joaquim. É isso mesmo, Noemi? Com muito orgulho, né? Um resumo, gabrielense, que nem eu, então, minha conterrânea. Né? Terra dos Marechais. Terra dos Marechais, Princesa das Coxilhas, Atena, Rio Grandense, São Gabriel tem um monte de apelido. E vamos começar já por esse início da vida lá em São Gabriel. Nos conta como é que foi tua primeira infância, tu nasceu em São Gabriel, o que tu tem de memória dessa época? Olha, o que eu tenho de memória de São Gabriel por conta desse trabalho que eu tenho da mulher, né, que eu trabalho muito, muito forte. É o fato da minha mãe me levar na escola e às vezes o carro que estava na ponta, né, porque a garagem era estreita, o carro bem da frente era táxi, porque meu pai era militar, mas tinha uma visão empresarial lá naquela época, né? Então ele era militar, ele tinha a Casa Bastos, que era uma loja, e tinha carro de praça, naquela época se chamava, né? Que os motoristas que dirigiam os carros, mas tudo no nome da mãe por ele ser militar. Só que, pasmem, né, vocês e os nossos ouvintes, mulher naquela época não podia dirigir táxi. E quando o táxi estava na ponta, a mãe tirava aquele coisinha lá de cima, né, aquele nome táxi, e entrava no carro e ia me levar na escola só de pijama, coisa, né, coisa de mãe. E a polícia às vezes estava na frente da escola. Aí o que ela fazia? Ela ficava dentro do carro,
Eu estacionava o carro, uma quadra da escola, para a polícia não ver uma mulher, olha o absurdo, o crime que ela estava cometendo, uma mulher dirigir um táxi. Então ela se escondia da polícia. E na verdade não podia mesmo? Ou Não. era uma convenção que não era comum uma mulher Não, dirigir um não táxi? podia. Não Era um podia. crime, né? Era crime. E que ano era isso? Isso aí, olha, eu não sei quando é que a mulher passou a dirigir táxi, mas isso início dos anos 70 ali. Pra ver início dos como anos nem, 70. nem faz tanto tempo, é uma história recente. Recente. E que, quanta evolução, ainda bem, né? É por isso que a gente não pode parar, meninas e mulheres que estão me ouvindo e os homens que entendem também que a gente deve levantar essa bandeira, né? Tudo isso são conquistas, né? Que as mulheres da década de 70, 80, nós, né? E as que estão vindo aí, nós temos muita coisa, muito chão ainda, né? E parece ridículo, né? 70, olha, 70 não, gente, faz não é tanto tempo. do ano dos 20, anos 30, não. E quando criança, tu já tinha alguma curiosidade em saber o porquê que isso não podia, se a tua mãe estava capacitada a dirigir e tudo mais? Mesmo criança inocente, assim, tu te pegava? Sim, perguntando. porque a mãe dirigiu um carro e não podia dirigir o outro, né? E isso eu não conseguia entender, porque a minha mãe tinha carteira, dirigia outro carro, e por que ela não podia dirigir aquele? Isso aí nunca caiu bem, né? Apesar de eu ser pequena, porque isso aí eu tinha o que? Tinha 4 anos, depois a gente foi pro Rio, e 4, 5 anos depois fomos embora pro Rio. Eu achava ridículo isso, um absurdo. E como é forte isso, porque depois eu me lembro que nós voltamos pro Sul para visitar os parentes, e a mãe chegou e estacionou em cima da calçada. Quer que chega de novo na gente? A polícia. Porque nós estávamos tão habituados a estacionar em cima da calçada, a ver, eu, criança, a ver carro em cima da calçada. E a mãe, motorista, a estacionar em cima da calçada que ela estacionou. Quando eu vi, chegou a polícia de novo, eu digo, não, de novo, a mãe não pode dirigir? Não, é que não se podia estacionar em cima da calçada. Então são memórias que a gente traz, mas que já tem todo um histórico, assim, ó, de não aceitação, né? E tu contou que tu ficou em São Gabriel ainda pequena, né? E depois Isso. foi pro Rio de Janeiro. Como é que foi essa mudança de estado? Criança tudo é festa, né? Tudo é... Para mim foi muito, muito interessante, mas por outro lado, naquela época os militares era interessante, era 2 anos e era transferido. E uma coisa que me marcava muito e me marca até hoje é que eu não tenho os amigos de infância, né? Então tem um lado bom, sim, claro que tem, mas tem aquele lado da gente não ter os amigos de infância, aqueles que cresceram, né? Eu não tenho essa coisa assim dos amigos pequenos, estudei primeiro, segundo ano com a fulana, agora estou na faculdade. Eu não tive isso aí. E como é que foi lá no Rio de Janeiro? O que tu lembra das tuas primeiras lembranças do Rio? Em que bairro que tu morou lá? Como é que era a vida lá no Rio de Janeiro? Por eu ser filha de militar, nós morávamos no final da Vila dos Oficiais, ali em Deodoro. E era bem interessante, era legal, só que aquela coisa de violência, né? Até a gente passar por uma situação de violência que fez com que eu voltasse novamente a residir aqui no Rio Grande do Sul, mas aí eu já vim com 17 anos para cá. E aí, por conta de uma situação, tentaram sequestrar eu e meu irmão. Meu pai trabalhava nos lances naquela época, né? Que era um negócio meio secreto, assim. E aí quiseram se vingar na gente, né? E por conta disso, a gente ficou um tempão com segurança e etc. Até que o pai achou que nós devíamos já vir para o Sul. Nós éramos a senhora e... Eu e meu irmão. Tanto que ele estudou no Marista, porque ele veio para fazer o 2º grau. E eu não, eu vim já direto para a faculdade. Então o Rio é um paradoxo, né? Por quê? Porque a gente matava a aula, ia para a praia, aquele calor, chegava em casa, cabelo seco, a mãe nem notava, né? Que a gente tinha matado a aula para ir para ali Copacabana, para brincar Então é uma loucura, né? E só com um choque muito grande de cultura. É isso que eu ia lhe perguntar. Sentiu muita diferença de sair do Sul e ir para o Rio de Janeiro? Essa ida para lá eu não senti muito. Por quê? Porque criança morando na Vila dos Militares, todo mundo junto ali. Não. O choque era quando eu voltava, depois maior, para passar uns dias, né? Férias aqui no Sul. Que quando eu voltava lá, eu dizia para minhas colegas lá, as amigas, né? Eu dizia, garotas, né? Porque lá não é guria, é garota. Tu tem que ver como eles se vestem bem lá. Parece que eles estão indo pra festa todo dia. Porque lá é o quê? É havaiana, short, camiseta, né?
Essa é a roupa. Eu me lembro do pai e da mãe que nem aliança de casados eles usavam. Né? Lá tu não quer ostentar nada, tu quer uma vida assim, ó, sem ostentação nenhuma e ao mesmo tempo aquela simplicidade para não chamar atenção. Eu me lembro que a gente tinha o dinheiro do assalto na carteira. E aquele dinheiro era o tipo da coisa assim, a gente não podia tocar. Às vezes a gente gastava o dinheiro, né, da merenda, queria tocar naquele dinheiro, mas lembrava, não, esse aqui é o dinheiro do assalto, né? Porque se o assaltante chegar e tu não tiver dinheiro, tu vai apanhar, né? Então é muito diferente. E aqui eu chegava aqui, todo mundo bem arrumado, bem vestido. Eu achava muito diferente. Pra gente criança, tu quer essa vida livre, leve, tu não quer andar de... Eu achava muito interessante esse choque, mas ao mesmo tempo era desconfortável, porque a vida lá é mais confortável. E quando tu volta pra Santa Maria, vem morar pela primeira vez, né? Que até então, tu só tinha família aqui, né? Mas nunca tinha morado. Aqui eu não tinha ninguém. Ninguém. E por que a escolha então de Santa Maria pra vir morar? Porque aí, como meu pai estava trazendo a gente, entre aspas, escondido pra cá, né? Ele procurou uma cidade que fosse pequena, longe daquela violência, né, de tudo aquilo, mas que tivesse faculdade federal de direito, porque era o, né, direito, que era o que eu queria fazer. E na época era aqui o Porto Alegre, né? Então, como Porto Alegre já era uma cidade maior, aí a gente acabou vindo para cá. Foi a primeira vez que eu vim, foi para fazer vestibular, passei, e aí voltei para o Rio e depois voltei para morar. E quando tu chega aqui em Santa Maria, qual é a tua primeira impressão, assim, de ver a cidade, o que te marcou? E tu fez vestibular para qual curso primeiro? Primeiro para letras. Letras, aí 2 anos depois eu fiz, naquela época a gente podia fazer quantos vestibulares queria, né? Eu fiz três faculdades ao mesmo tempo, eu fiz letras, canto e direito. Naquela época era bem light essa questão, né? E essas primeiras impressões de Santa Maria, que bairro que tu veio morar? Eu vim morar, que era outra coisa que a gente não entendia, né? Nós fomos morar na Amélia Rodrigues, uma casa de fundos. E eu me lembro que meu irmão tinha 14 anos, meu irmão disse assim pra mim, ai, será que o pai tá tão sem dinheiro? Olha onde ele colocou a gente pra morar. Mas naquela época o pai ainda não podia abrir o jogo assim pra nós, porque ele ainda estava na ativa, né? Era tudo uma questão de segurança, né? Na Amélia Rodrigues a gente foi morar. E por conta da segurança, porque a minha mãe passava um mês com a gente, um mês no Rio com o pai, um mês com a gente, um mês lá. A gente com um tempão, assim, a gente com uns 3 anos nessa, divididos. Mas o que me marcou muito aqui no Sul, o ponto negativo é que aqui o pessoal não é aberto, né? Pô, lá no Rio tu fala com o verdureiro, com o fruteiro, com o cobrador de ônibus, aonde tu parou, tu conversa. Pode nunca mais olhar aquela pessoa, mas tu já sai conversando. E aqui no Sul não, né? Isso aí eu estranhei muito. Mas por outro lado, me encantou muito, porque naquela época das tertúlias, de ficar todo mundo sentado na praça, tomando chimarrão, sabe? Porque não tem violência, né? Era bem diferente do Rio. Bem diferente do Rio nesse aspecto. E tu te sentiu acolhida já em Santa Maria nesse primeiro momento? Ou foi difícil, assim, se enturmar a faculdade? Ou foi na faculdade que tu te enturmou? Olha, o que eu estranhei bastante, porque eu sou evangélica e eu cheguei aqui, a igreja é muito diferente da igreja do Rio. Então isso aí para mim foi um baque. Porque lá, todas as igrejas têm cantina. Então tu vai para a igreja de manhã, tu come, tu almoça, tu lancha, aí tu toma banho lá, tu troca de roupa, tu passa o dia inteiro na igreja, né? Tem quadra para te brincar e tudo. E aqui não, aqui as igrejas são só igreja, né? Isso aí para mim foi muito diferente, porque para mim sábado, domingo lá era brincadeira na igreja, né? E eu não sei, acredito que seja até por conta da própria violência para ti e da distância. Porque lá tudo é longe, aí tu vai para a igreja de manhã, aí tu vai embora, aí tu volta. Então a igreja já te dá toda a estrutura. É como se fosse um centro social, que as pessoas ficavam interagindo, socializando. Exato, um clube ali, passa o dia inteiro ali. Isso aí foi uma das coisas que me marcou muito, porque eu cheguei aqui, já não tinha gente da minha idade na igreja, que lá as igrejas evangélicas lá são muito fortes e tem grupos assim, ó, trabalhos diferenciados para todas as idades, como se fosse um clube. Definiste muito bem. Aqui não, aqui já a igreja é aquela coisa de chegar, ficar quieto, né? E não tinha ninguém na minha idade, porque ela não tinha um atrativo para os adolescentes, para os jovens, como lá tinha. E isso te afastou da fé ou não? O meu irmão afastou. O meu irmão acabou não ficando na igreja.
Mas tu continuou. E eu continuei porque é aquela coisa, menina, né? Minha mãe sozinha, o pai estava no Rio, então eu ia com a mãe, voltava com a mãe. Mas por uma questão assim de parceria com a mãe, né? Porque em termos de atrativo para nossa idade aqui, é um choque cultural. Que legal. E a gente vai para um rápido intervalo? Deixa eu lançar uma pergunta para a gente chamar o intervalo e ficar no ar, assim, essa expectativa. Algumas pessoas, talvez, até nos anos 70, 80, quando tu voltou para Santa Maria e frequentava já a igreja evangélica, talvez as pessoas tivessem uma visão, ou ainda têm uma visão, de que uma mulher na igreja evangélica talvez tenha um papel mais submisso, mais secundário, porque é mais patriarcal. Como é que uma mulher que luta pelos direitos da mulher, que é empoderada, se insere nesse contexto da igreja evangélica? Aí tu nos responde no próximo bloco, que a gente vai rapidinho no intervalo. Moa Arquitetura agora também é engenharia e construção, projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/Open Finance. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Seus desejos viram realidade nas luzes de Natal do Royal Plaza Shopping. Compre os presentes de Natal para a família toda e concorra a um Renault Kwid 0 km. A cada R$350 em compras no Royal, você troca as notas por cupons. As trocas feitas aos domingos e segundas valem cupons em dobro. Deixe a sua sorte brilhar. Royal Plaza Shopping, completo para você. Seja assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Quer ganhar R$40 mil e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame, há 40 anos, construindo histórias. Todos os dias, aqui na CDN, o programa Agro em Pauta trará os principais fatos de interesse do homem do campo e as novidades do agronegócio. O jornalista Paulo Dutra te espera, de segunda a sábado, às 5 da manhã e aos domingos, às 5h30. Agro em Pauta, a sua agenda do campo e do agronegócio. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo aqui com vocês até às 17 horas, ao lado da minha colega Victoria de Bortoli e da nossa entrevistada de hoje, a advogada Noemi Aramburu. O DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir pode mandar uma mensagem para o 99136-2472. E no fim ali do primeiro bloco, eu lancei uma questão que para mim foi, sei lá, eu acho pertinente. Vamos ver se a Noemi concorda e vai achar que era isso mesmo. Mas a questão de uma mulher empoderada e que vê e que luta pelos direitos da mulher,
estar inserida numa igreja evangélica foi tranquilo? Naquela década de 80, ainda hoje é ok, as pessoas encaram de uma forma positiva? Porque muita gente que está de fora da igreja talvez tenha essa visão de uma mulher mais submissa, recatada, o patriarcado, sabe, o pastor, o bispo, sabe, tipo, e a mulher mais na secundária. Como é que é para uma mulher que luta pelos direitos da mulher e que é empoderada para estar inserida numa igreja evangélica? É tranquilo? Olha, tranquilo não é, né? Eu tenho uma personalidade forte e eu sempre entendi que religião, fé não tem nada a ver com essa questão da mulher ser assim ou não, né? Porque quando tu tá falando de religião, tu não tá falando de sexo, tá falando de espírito. O espírito não tem sexo, correto? Então eu mexo com as meninas, né? As minhas filhas, né? O pessoal que veio depois de mim, eu digo, vocês têm muito que me agradecer, porque eu fui a primeira a assumir um divórcio dentro da igreja. Eu fui a primeira a furar uma orelha dentro da igreja. Eu fui a primeira a chegar lá com esmalte vermelho, com esmalte preto, certo? Por quê? Porque eu nunca deixei que uma coisa interferisse na outra. Eu penso que é aí que o pessoal se perde. Não é por eu estar, por eu ser divorciada, que eu vou cometer atos errados perante a Bíblia, perante Deus, não. É a minha condição, né? Naquele momento, meu estado civil de divórcio, meu espírito não está divorciado. Né? Eu estava coloquei brinco, a primeira pessoa a furar, e eu me lembro que eu fui muito questionada na época, e na época eu disse assim para algumas pessoas, eu digo, gente, esperem essas meninas aí, tinha umas meninas de bastante influência dentro da igreja também, e usaram elas como exemplo a mim, olha, fulana não furou, eu digo, ela não furou porque ela tem 13, 14 anos, o dia que ela tiver a minha idade, tiver autoridade para chegar dentro de casa e pai, eu vou furar a minha orelha, ela vai furar. Quando elas furaram, eu cheguei e disse para a pessoa, eu não te disse? Então tem muita coisa que uma mulher fala da outra porque ela não tem as mesmas condições para fazer aquele ato ali, praticar aquele ato. Só que por eu ter essa consciência, eu sempre fui respeitada dentro da minha igreja. Certo? Porque a minha vida espiritual, ela ela não sofre interferência nenhuma, né? E outra coisa, eu sempre fui de ler a Bíblia e sempre fui de estudar, né? Uma coisa é o pecado e outra coisa é aquele costume da igreja. A Assembleia de Deus no passado tinha o costume de não furar a orelha, de não cortar cabelo, costume, e isso, costume não é pecado. Então, mas no momento que a gente consegue fazer com que as pessoas que a gente respeita dentro da igreja, elas entendam, elas vejam no teu comportamento que isso não interferiu na tua fé, que essas coisas não interferem no teu comportamento cristão, elas cedem, elas entendem como a igreja entendeu. Hoje a igreja está aberta para esse tipo de coisa, mas teve que ter uma primeira pessoa para, com respeito, né, questionar, fazer. Eu fiz. Hoje a igreja é bem diferente Bem diferente. Enfim, de antes dos anos 2000, né? Sim, na minha época ali, eu me divorciei em 99 e eu fui a primeira ali a se divorciar com cargo, né? Eu tinha cargo, eu sempre trabalhei na igreja, porque igreja para mim é uma coisa muito forte, ser cristão para mim é uma coisa muito forte. Eu acredito que eu vim à Terra porque eu tinha um propósito, Deus tem um propósito para trabalhar na minha vida, e isso não interfere de eu ser uma advogada, de eu trabalhar com essas questões, porque uma coisa é a questão espiritual e outra coisa é o que eu faço. E eu penso que eu faço com propriedade, porque nem toda mulher, principalmente a mulher que passa por violência, ela não tem força. Ela precisa de alguém que una a força dessa pessoa, que vai ajudar com a pouquinha força que ela tem para dizer socorro. Quando ela diz socorro, eu digo, o que tu quer que eu faça por ti? E aí entra toda essa questão que a gente tem de conhecimento, né, jurídico para ajudar as pessoas. São coisas bem diferentes. E graças a Deus hoje a igreja está bem aberta, né? As igrejas, no modo geral, elas estão bem abertas para essas questões. Mas hoje a igreja ainda tem algo a melhorar, a se adaptar?
Eu tenho convicção que sim. A minha igreja não existe pastora, por exemplo. Na minha igreja existe pastor. Pastor é a mulher do pastor. Eu tenho uma amiga na cidade que ela perdeu o esposo, né, de uma outra denominação, ela perdeu o esposo, pastor, só que na igreja dela existe pastor e pastora. Só que algumas pessoas queriam que ela renunciasse ao cargo porque ela era viúva agora, ela era pastora. Mas ela é uma mulher forte, eu admiro ela, está fazendo um trabalho excelente em Santa Maria. E ela está ali à frente daquela igreja, uma mulher, né, com as suas filhas. Uma boa entrevista aí para nós, ó, Vicky, para os próximos DNA. Essa Perfeito. Primeira pastora aí de Santa Maria, de repente. Né? Uma igreja grande. Outra coisa, voltando um pouquinho no passado, tu falou que fez 3 faculdades meio que paralelamente. Quando é que o direito, por que o direito e quando o direito se tornou assim o rumo profissional que tu escolheu? Era impossível dar uma entrevista sem falar do meu pai, uma pessoa que eu admiro muito, admirei sempre e admiro. Eu não estava convicta da minha carreira, né, 17 anos, mas a nossa família, a tradição muito forte, o direito. E o pai disse assim para mim, já que tu não tem certeza, independente da profissão que tu escolher, tu tem que saber falar o português, tu tem que saber escrever o português, e o inglês é a língua do momento. Faz letras, português e inglês. Aí eu fiz. Então eu preparei a minha carreira jurídica, né? O direito foi um braço e o latim é muito forte dentro do direito, né? E ele veio a complementar a minha carreira. E aí eu me formei e comecei a dar aula, e quando eu comecei a dar aula eu acabei adquirindo um nódulo, porque eu sou professora ainda da época do giz, né? E o pó do giz acabou gerando um nódulo nas minhas cordas vocais e eu tive que abandonar a faculdade de canto por conta desse nódulo. Mas eu sou egressa da Federal, porque a Federal me proporcionou as melhores fases da minha vida, os melhores momentos, que é a faculdade, né? Ali a gente se constrói como pessoa, como educador, como ser humano, como pensador, porque não tem como tu separar, a minha profissão, não tem como tu separar a mulher que tem uma visão de empoderamento da faculdade de Direito, não tem, é muito ligado. E quando é que começa a tua atuação pelo direito das mulheres, na defesa dos direitos das mulheres? Por incrível que pareça, quando eu entrei no fórum. Quando eu entrei no fórum, eu sofri um assédio muito forte naquela época, a ponto de responder um processo administrativo. Isso foi em que ano? Isso aí foi em 91. Em que contexto que era? Tu era formado, era estudante e frequentava o fórum como estágio, era o quê? Não, eu fiz concurso para entrar no fórum. Eu fiz concurso, eu estava na metade da faculdade, fiz concurso para aprender, né? Eu entrei no fórum com essa pretensão. E lá eu recebi um assédio, né? Hoje, naquela época não se falava em assédio sexual, né? Um assédio, eu não cedia, a pessoa, então, hierarquicamente superior a mim, era o topo, né? Eu era oficial escrevente, essa pessoa era juiz. Aí ele instaurou um processo administrativo contra mim, por eu estar advogando. E na época as pessoas diziam, tu tem que constituir um advogado para te defender. Eu digo, não, eu vou advogar em causa própria. Foi o primeiro processo que eu fiz, foi o meu. Fiz a minha defesa e fui absolvida. Então ali eu senti o que é uma mulher, certo? O que é ser mulher e o que é ser mulher na posição também hierarquicamente inferior dentro de uma instituição. Ali foi o primeiro, e eu me lembro muito bem que eu passei por uma outra situação, que eu entrei num local para levar um processo para uma determinada pessoa, e quando eu entrei, essa pessoa fechou a porta. E eu entrei em pânico, né? Porque essa pessoa já me assediava na faculdade. E aí eu comecei a gritar. E o estagiário dessa pessoa que estava ali fora, que era meu colega de faculdade, correu e bateu na porta. Fulano, abre a porta, não vai estragar tua carreira, abre a porta. E ele abriu a porta. Então, aquilo ali eu senti assim, poxa vida, eu sou advogada, eu estou fazendo direito, eu sou uma pessoa que me considerava forte, me considero forte, apesar de eu
ser bem jovem nessa época, eu digo que não passam as outras mulheres. E então eu fui construindo, sabe, isso que eu sou, o que eu penso, o que eu ajo hoje é uma construção também das coisas que eu passei. Porque quando a gente entra no mercado de trabalho de homens, tá, e tu é jovem, tu sofre muito assédio. Porque naquela época não existia toda essa legislação, as mulheres não falavam. Imagina, tu falar que tu sofre assédio, é tu dizer que tu fez alguma coisa, né? Como tipo aquela coisa, a menina foi estuprada, mas também ela estava usando aquela roupa. Ainda hoje, né? Isso é muito atual, infelizmente. Exato, ainda vem justificar, né? Então, por conta dessas coisas que eu passei, que eu disse, não, gente, essas mulheres precisam de um apoio. E como é que começa o apoio de forma prática? Para que caminho tu foi para ajudar as pessoas, as mulheres? Eu fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher por uns 12, 14 anos. E a gente fez muito forte ali, muito forte. E aí eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada também. Então a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante. E quando a gente fez esse trabalho, nós entramos em várias áreas aqui em Santa Maria, desde as escolas, presídios, né, presídio feminino, onde as mulheres naquela época, o doutor Sidney Bruzus, que era o juiz, a gente conseguiu dignidade para a mulher presa, porque não é pelo fato dela estar presa que ela, por exemplo, deixa de menstruar. Não. Entende? O presídio não tem que dar absorvente, tudo bem. E quem é que vai dar se aquela pessoa está presa e não pode trabalhar? Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, ó, mas vocês sabiam que a família do preso vai preso e a família ganha um auxílio? Não, ele ganha um auxílio se ele tem uma carteira de trabalho assinada, certo? Então aquele auxílio pode reverter para ele mesmo, para o pessoal, para a família comprar alguma coisa e trazer para ele. E o que acontece com as mulheres presas? As mulheres presas, os maridos abandonam. E o que acontece com o homem preso? A mulher se sente culpada porque o coitadinho está preso, ela aqui fora, ela se auto-pune por ele estar preso e ela está aqui se divertindo, levando a vida, e ela vai toda semana e deixa de fazer coisas para ela para comprar para o marido, para levar para o marido. Agora, a mulher presa, a mãe, isso aquilo é uma, né? E a mãe discrimina, o marido abandona e a mãe ainda fazem uma alienação parental com o filho. Olha, tua mãe não presta, tua mãe papapá, e abandona aquela mulher. É um cenário bem diferente. E se ela, olha, é completamente diferente. Só que quem está me ouvindo pode estar pensando assim, mas isso é com as presas. Bom, então vamos sair das presas, vamos para a mulher que não é presa, uma mulher da sociedade, com uma profissão e que pega um câncer de mama, de útero. O que acontece com o marido dela? Se ela fizer aquela cirurgia para tirar esterectomia, então, pior ainda, ela deixou de ser mulher. O índice de traição com a mulher vítima de câncer e o índice de separação na mulher vítima de câncer é altíssimo. Agora vamos inverter. O homem tem câncer de próstata. O que a mulher faz? A mesma coisa que a mulher do réu preso. Apoia, tá ali, ajuda. Apoia, tá ali, fica com ele, supera tudo. Então, nenhuma mulher tá livre de uma discriminação. E isso eu tô falando porque eu estou há quase 30 anos advogando, vendo isso no dia a dia. É muito diferente, muito diferente. E nesses 30 anos de carreira na defesa pelos direitos da mulher, quais foram os casos que mais lhe marcaram? E eu vou pedir para a senhora responder essa pergunta no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Amiga, neste Outubro Rosa, queremos ajudar você a priorizar sua saúde. Para isso, neste mês, os exames do check-up da mulher, mamografia e ultrassonografia das mamas estão com 15% de desconto para usuárias e não usuárias Causo. Escolha se cuidar. Agende seus exames. Causo Assistencial.
Acolher em Casa Home Care é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde. É especializada em assistência domiciliar qualificada, com equipe multidisciplinar, logística e fornecimento de equipamentos hospitalares para locação e venda, entregues na sua casa. Para saber mais, acesse o site acolheremcasahc.com.br e conheça as vantagens de contar com uma locadora que entende do assunto. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Santa Maria. Fone 3221-5469. Acesse nosso site orionsm.com.br ou em nossas unidades do Centro e Camobi. O amanhã é para quem sonha em seguir suas escolhas e vê na educação o caminho para escrever sua própria história. Inscrições abertas no vestibular de verão da UFN. Mais de 30 cursos de graduação presenciais em diversas áreas. Prova nos dias 2 e 3 de dezembro com mais 3 possibilidades de ingresso. Inscrições até 11 de novembro. Vestibular de verão UFN. Protagonize seu futuro. Saiba mais em ufn.edu.br. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. No sábado e no domingo, com Plantão Bay em 4 edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo até às 17 horas ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e da nossa entrevistada de hoje, a advogada Noemi Aramburu. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. O Taslo Bar fica ali no Praça Nova, no Boulevard. E quem quiser interagir conosco, nos mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. E eu quero agradecer uma audiência muito especial que a gente está tendo hoje, que a minha mãe me mandou mensagem, está acompanhando o programa de Itaqui e falou que está adorando conhecer a história da Noemi. Ai, obrigada. Prazer. E a Vicky lançou uma pergunta ali no fim do segundo bloco. O que tu perguntou mesmo, Vicky? No segundo bloco a gente contou um pouquinho sobre o teu começo na atuação em defesa dos direitos da mulher. E eu te perguntei quais foram os casos mais que te marcaram nesses 30 anos de carreira. Olha, eu fui palestrar num bairro. Tá aí. Palestrei, assim, na Semana da Mulher. A gente tinha um trabalho muito intenso junto com a minha querida vereadora Sandra Rebelato. E aí, as palestras ocorreram no mês de março. Em maio, eu fui num lugar, né, palestrar, uma outra situação. E uma senhora, quando terminei de palestrar, ela disse assim: doutora, a senhora lembra que a senhora foi em tal lugar palestrar, assim, assim? Eu digo, lembro. Pois é, a senhora lembra que a senhora falou que não era para nós apanharmos mais, lembra disso? Eu digo, lembro. Pois eu cheguei em casa e virei para meu marido e disse para ele: tu nunca mais me toca a mão, porque a doutora Noemi me ensinou assim, 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 assim. E eu disse, ai, que legal. E assim, pois é. Só que ele veio para me bater. E eu disse assim: se tu de novo vier para me bater, eu vou embora. E aí eu fui embora, doutora. Eu fui embora. A senhora não viu no diário, tal dia, que apareceu uma reportagem com uma casa incendiada na vila tal? E eu tinha, nessa época eu ainda lia de papel, e eu lembrei muito
dessa situação que ela me relatou. E ela disse, pois é, ele disse que se eu fosse embora, ele ia incendiar a casa. Eu digo, então pode incendiar. E ele incendiou a casa. E eu disse, e aí, o que aconteceu? Não sei, nunca mais vi ele. Então, são coisas assim, ó, quando a gente está falando, né, como eu estou falando aqui nesse momento, o interessante é, assim, o alcance, né, que uma fala dessa é capaz, né? A gente não tem uma ideia assim, ó, do que a nossa fala pode ajudar, pode contribuir. Por isso que eu digo, a gente nunca pode parar de falar. A gente nunca pode parar de falar. É um trabalho, como diz a doutora Débora Dias, minha amigona, delegada, gosto muito da Débora. A Débora diz assim, olha, trabalhar na violência doméstica é enxugar gelo, mas a gente não pode parar. Porque sempre a gente vai alcançar alguém, sempre a gente vai conseguir ajudar alguém. E isso, para mim, essa fala dessa senhora, nossa, foi uma das coisas, tanto que eu estou contando isso para vocês, me gratificou muito, porque eu consegui tirar alguém da violência doméstica. E a violência doméstica, depois eu tive um outro caso que me marcou muito, foi uma senhora que ia comemorar as bodas, 50 anos de casada. E ela me procurou também por conta de uma palestra. Ela foi no meu escritório, conversou, chegou lá, não quis pagar a consulta, ou melhor, não quis o recibo da consulta. Eu entendi que ela não queria declarar o nome dela. Minha secretária chegou e disse assim, doutora, como é que eu faço? Tem uma senhora na sala de espera que ela não quer o recibo. E a ordem do escritório era não receber valor sem passar o recibo. Eu disse, tá, então faz um recibo sem nome. Né? Ela fez o recibo. Aí quando ela entrou, eu entendi. Ela foi também assistir uma palestra minha e ela disse assim, doutora, eu vou esperar 2 momentos importantes na família para eu não terminar a família. Vou esperar esses 2 momentos. Um momento era o casamento de alguém na família, de um filho, não me recordo. Depois era a festa dela dos 50 anos de casado e depois ela ia me procurar. E aí ela me contou coisas horríveis, assim, a casa dela era enorme, não sei o quê. Tinha empregados para cuidar da parte da frente, onde os outros se enxergavam. A parte do fundo era ela que limpava a pátio, cortava grama, fazia tudo. Ela tinha 2 vidas, uma vida para os outros e a vida verdadeira dela. E a vida verdadeira dela, ela me contou que a casa era muito grande, tinha um corredor muito grande. Então, quando ela percebia que ela ia cruzar no corredor por ele, ela saía, porque senão ele passava e dava um tapa nela. Do nada, simplesmente por passar perto dela. Na hora de comer, ela tinha que terminar de comer antes dele, porque quando ele terminava de comer, ele levantava, pegava o prato dela e jogava a comida no lixo, entendeu? Ou seja, ela podia comer enquanto ele comia. E pasmem vocês, eles estavam fazendo 50 anos de casado. E quantas histórias assim existem que a gente, às vezes, infelizmente, nem fica sabendo, né? E deixa um serviço para quem está nos ouvindo de como buscar ajuda, denunciar casos de violência contra a mulher aqui em Santa Maria, porque violência não é só física, existem vários tipos de violência contra a mulher, né? Exato. Bom, e eu vou mais longe, eu acredito que a psicológica e a patrimonial, elas são maiores do que a física, porque a patrimonial, a mulher não percebe, né? Ela não percebe, que é aquela coisa muito sutil. Tu passa no mercado hoje que eu não vou ter tempo. E aí a mulher passa no mercado, aí a mulher diz, eu acho que eu vou trocar a mesa de sala de jantar porque ela tá quebrada. Mas ele chega para ela e vem cá, vamos trocar de carro? Certo? Ele é muito sutil. E a psicológica do mesmo modo, né? A psicológica, às vezes, está num simples olhar. E a gente que trabalha com isso percebe em restaurante, percebe em fila de mercado, quando a mulher recebe aquele olhar e a maneira como ela também expressa o olhar. O agressor, ele agride sem perceber, porque para ele agredir é como tomar um copo d'água. Só que a mulher vítima de violência, se tu levanta a mão, ela já faz assim, ela não se dá de conta. Porque ela está tão acostumada a apanhar, que ela... Outra questão também da violência doméstica, que a gente percebe muito, é que a mulher que qualquer coisa... Ai, desculpa. Por quê? Porque dentro de casa ela vive... Ai, desculpa. Sempre se justificando.
os sinais, assim, são muito fortes. Esses agressores não percebem que a gente percebe. A gente, que eu digo nós todos, né? E a gente tem um serviço para dar para ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Aonde denunciar, a delegacia especializada em mulheres, como a senhora falou, da delegada Débora. Olha, tem muito trabalho em Santa Maria. A doutora Elizabeth faz um trabalho excelente. Santa Maria, assim, ela está de parabéns. Ela tem um olhar, né? Nós temos a casa aqui que acolhe as mulheres. Agora vai me faltar o nome do projeto, mas eu posso deixar meu telefone com vocês. Tem um projeto muito interessante de um grupo de psicólogas que trabalham aqui em Santa Maria. Porque a gente não pode querer que uma pessoa que sofre violência, que ela aperte um botão assim, ó, denúncia. Hoje se ela denunciou, agora ela é outra. Não. É uma construção, né? Ela tem que desconstruir esse mundo de violência e o que é mais grave, né? Que eu sempre comento, que é a transgeracionalidade da violência, porque a violência, a criança aprende e a criança reproduz. Né? E nós tínhamos um projeto muito bom. Eu espero que as escolas voltem ao normal e a gente consiga voltar a palestrar. Como é importante a gente palestrar nas escolas para também ensinar o professor, desculpe a expressão, passar para o professor algumas informações de como o professor pode identificar uma violência naquela criança. Né? Nós tivemos, vocês lembram, vocês são jovens, talvez não lembrem, mas de umas crianças que contaram para a professora que o pai ia matá-los e a professora não acreditou e o pai matou, né? As crianças morreram. Nós temos casos, que nem o caso do Bernardo, certo? A gente tem que levar muito a sério os sinais e os pedidos de violência, porque a pessoa demonstra. E a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso programa. 1 hora passa muito rápido, é pouco para tanto assunto. E a gente vai para o nosso quadro que se chama Diagnóstico, que são algumas pessoas especialistas em Noemi que vão dar um pequeno depoimento. Eu quero pedir para a gente rodar o primeiro para ver se tu reconhece essa voz. Conheci a Noemi através da Comissão da Mulher Advogada, em que ela organizava exposições relacionadas com a mulher e das quais eu fui convidada. Também somos parceiras na Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio, em que eu sou presidente e ela presta relevantes serviços à nossa instituição. Fazemos parte de grupos de ciclismo e eu tenho muito orgulho em conhecer a Noemi e admiro muito o trabalho dela. De quem é essa voz? Marília Chartuni, que honra! Maravilhosa, minha amiga Marília, presidente, né, como ela comentou com vocês, e uma artista assim, ó, de mão cheia. No meu escritório tem 2 telas dela. E a gente tem mais um depoimento. A Noemi é uma mulher muito atarefada, quase não sobra tempo nenhum para ela aproveitar os lazeres, né? Como Feira do Livro, Teatro 3 de Maio, shows. Ela está sempre ou viajando, ou em reunião, ou dando palestra, super atarefada, mas a gente fica muito agradecida porque ela prontamente se associou ao nosso grupo e faz parte da nossa assessoria jurídica, né? Então, tudo que a gente depende de algum recurso, né, de alguma resolução, lá vou eu chamar a Noemi, preciso de ti, vem nos dar uma mão aqui. Então, aí ela aceita e vem dentro de um períodozinho de folga, ela dá uma escapada e vem. Mas a gente gostaria muito mais que ela participasse dos nossos eventos, porque eu acho que das janelas cantantes, nenhum ela conseguiu chegar e assistir, por estar sempre ou viajando ou trabalhando. Mas é muito querida, muito esforçada e a gente aprecia muito a Noemi, tá? Deixo meu grande abraço, tudo de bom. Ah, Ruth! Nossa, Ruth, tuas palavras da Marília me emocionaram muito. E realmente, sabe que eu perdi a feira, para não dizer que eu perdi a feira, fui 2 dias só na feira. E realmente
perdi os shows. Eu cheguei de São Paulo domingo agora, e depois amanhã tô saindo, tô indo a Goiás, e vou ficar lá mais uma semana fora realmente, mas eu tenho um projeto, Ruth, que e eu vou ter que concretizar, que é tirar sexta-feira à tarde para mim, né? Porque a gente se envolve tanto com as coisas. Olha, ontem mesmo eu tava vindo para cá, gente, 11h25, e bateram no meu carro, onde eu tava vindo para a sala de debates. Aí mandei a foto pro Denzel, Denzel, bateram no meu carro aqui, não vou conseguir participar da sala de debates de terça. Hoje de manhã eu estava preparando, né, o jornal, o artigo da semana que eu mando nas quartas, então a gente se envolve bastante, são coisas que eu gosto muito, né, e tudo eu amo. Meu marido, esses tempos, eu ia participar de um pleito eleitoral, e meu marido disse assim: eu não sei, tu não tem tempo, né? Tem tanta coisa. E eu achei muito interessante a fala dele. Porque tu é daquela pessoa que tudo que tu faz, tu entra por inteiro. E aí, quando a gente entra por inteiro, acontecem essas coisas, né? A gente acaba se envolvendo muito. E a Ruth tá certíssima, Ruth. 1000 perdões, Mas Ruth. ano que vem vai ter mais projeto das janelas, daí a Noemi vai conseguir. E a gente tem mais 2 recadinhos pra ti. Vamos ouvir, ver se tu reconhece essa voz. Bom, né? O que falar da minha mãe que Freud já não tenha dito. Brincadeiras à parte. Falar da minha mãe é muito fácil, é muito difícil. Fácil porque conheço ela desde sempre da minha vida. E difícil porque é difícil escolher o que falar. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa para falar para as pessoas sobre ela, é que as pessoas olham uma mulher forte, determinada, uma batalhadora, uma leoa, que nem eu digo, mas que não tem ideia do coração dela, né? Infelizmente, por questões sociais, uma mulher forte é tida como uma mulher insensível, o que não é uma verdade, né? Na verdade, ela teve que ficar cada vez mais forte e em alguns momentos abrir mão da sensibilidade, o que eu acho que muitas mulheres que estão escutando agora vão se identificar. Mas eu posso dizer isso, que ela tem um coração enorme, que ela é muito parceria, muito parceria. Ela é aquele tipo de amiga que tu liga, não importa a hora, não importa o dia, tu diz assim, tô precisando sair, vamos pra gente conversar. Ela, na mesma hora, vamos, tá sempre pronta, até porque ela tá sempre literalmente pronta, muito arrumada, sempre impecável. Mesmo estando de Crocs, ela vai estar super estilosa. E ela nunca nega isso pra ninguém. Então, acho que isso é interessante, isso torna ela muito única. E é isso. Eu amo muito, te amo muito, mãe, tu tá escutando isso, né? E te admiro muito. Oi, vó, eu te amo, beijo do Joca. De quem foram essas vozes, Dani? E vocês minha filha primogênita, Gabriela, eu amo ela. Vocês viram o jeitinho dela falar, né? Psicanalista, né? Eu mexo com ela, eu digo, filha, tu é do grupo das bolsas atravessadas, eu mexo com ela, né? Ela é uma pessoa assim, a Bibi já chegou naquele nível que virou mãe, sabe? E a segunda voz é o Netinho. E esse é o Joca, meu mimoso, meu querido, meu segundo neto. O primeiro é o Pedrinho, né? O Pedrinho já tá com 13 anos. E o Joca, essa coisinha fofa aí que vocês ouviram. E esse foi o DNA, então, com a Noemi. A gente quer te agradecer imensamente por participar, dividir um pouquinho da tua história, que certamente inspirou muitas mulheres que estão nos ouvindo hoje, né, Vicky? Exatamente. E obrigada por ter compartilhado a tua trajetória e tá sempre convidada para retornar aqui, porque assunto sempre vai ter, né, Noemi? Olha, eu quero agradecer, quero dizer que eu tô segurando as lágrimas aqui. Foi muito emotivo, muito emocional, muito ter ouvido as gurias, a Marília, a Ruth,
a Bibi, né? A Gabriela vai ser meu apelido, a Bibi, Gabriela, né? Apelido Bibi, e eu, Joca. E quero agradecer vocês por estar aqui, por me permitir conhecê-los pessoalmente, porque a voz de vocês eu já conhecia de longa data. E esse foi então o DNA, e amanhã a gente volta com mais entrevista. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau.